Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rômulo Santos. Estamos aqui em mais um episódio do TrioCast, que é o podcast da Trio Imobiliária. Aqui, presentes, eu, Rômulo Santos, meu amigo aqui, sócio Valdomiro Garra. Fala pessoal. E já é conhecido de vocês aqui, o Dr. Vitor Reis, mais conhecido como Vitinho. Para nós aqui na Grande intimidade, Vitinho. é o Vitinho. Né? Nesse episódio, nós falaremos um pouco sobre o segmento econômico. Aqui a gente tem um dos papas a nível de conhecimento do segmento econômico e o nosso baluarte jurídico aqui, Vitor Reis, que vai nos ajudar nesse tema. Né? Hoje nós falaremos como surgiu o negócio dentro da Trio aqui do segmento econômico. Vamos falar um pouco sobre políticas públicas relacionadas ao segmento econômico. Né? Quais são as vantagens ou desvantagens, que eu desconheço, mas no bate-papo aqui nós vamos ver se tem alguma desvantagem. Surgir alguma, né? Alguma desvantagem. Eu só conheço vantagem. Eu só conheço vantagem. Né? E se, na realidade, esse segmento é a bola da vez, que eu acredito que é. Né? Isso. Eu gostaria que meu amigo Garra fizesse uma síntese, se apresentasse aí, posteriormente aqui o Dr. Vitor. Mais uma vez, é bom sempre para que o nosso ouvinte possa entender e conhecer quem são essas feras que fazem parte aqui do time da Trio. Legal. Bom dia, Vitor. Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está assistindo aí. Bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que a gente for falar. Rômulo, para mim é um prazer estar aqui na Trio, vendo essa... Eu acho que os seus 3 pilares, realmente, a gente tem muita coisa de inovação. Acho que até o próprio TrioCast, o podcast da Trio, ele vem com isso. E contar um pouquinho, né? Sim. Como é que a gente se Como conheceu. foi que surgiu esse negócio aqui, rapaz? Rômulo, eu tenho uma experiência super rápida, né? Eu sempre trabalhei no segmento econômico popular. Eu acho que se alguém me der alguma outra coisa para fazer, eu não faço, porque não é minha praia. Então, a gente sempre trabalhando nessa linha de apoio à produção. E nessas minhas andanças, nas experiências que eu tive nas outras empresas no mercado, eu comecei a dar palestra. Né? Eu dei uma palestra no Cresce, que foi que o Sérgio Langer foi dar uma olhada. Ele viu lá a palestra e me chamou para uma missão executiva, que tinha um grupo de brasileiros, né? Tinham pessoas de vários estados do país, mas um grande peso do Ceará. Tá? Então ele me convidou para dar essa palestra e eu fui lá e tive a grata surpresa de encontrar o Jonathan. Você não estava lá? Não, né? foi uma Você das não foi missões. por quê, né? Não recordo bem. Assim, em geral, eu e o Jonathan a gente evita E para os mesmos... sair os dois em conjunto, né? Sempre fica alguém na base, né? Sempre fica alguém aqui. É medo do avião cair. Tem isso também. Da continuidade à espécie, né? O legado milionário. Não pode deixar, cara. Não tem milhão. Tem família para sustentar, rapaz. Aí. Tem que ter um responsável. Tem que ter alguém. A ordem aqui é o seguinte: não pega o mesmo voo. Que vai ser parado, né? Pois é. E aí nessa palestra, Rômulo, a gente tinha lá, tinha o pessoal da Trio, o Jonathan, tava lá o Breno, o Mildo. A missão me recordo muito bem, foi um time considerável. Eu sei que foi uma missão a nível Brasil. Mas foi muita gente do Ceará. E aqui do Ceará, o Sérgio, diga-se passagem, conseguiu construir grandes amizades aqui no Nordeste, principalmente no estado de Ceará, na nossa capital. E consegue transitar muito bem. Então, o Sérgio, quando vem a Fortaleza, sempre vem à minha casa, ou vem aqui na empresa. Que legal. A gente interage, né? Óbvio que a distância, às vezes, faz com que você não tenha esse contato tão próximo. Mas toda vida que eu vou a São Paulo, aqui o Sérgio vem aqui, é bem próximo. Né? E o Sérgio conseguiu unir essa turma. E eu me recordo muito bem que foram representantes da Construtora Diagonal, representantes da Construtora Mota Machado, né? Foram algumas imobiliárias. Eu me lembro que a Michele Holanda também foi, né, que é da Metrix. Eu não sei, como eu não estava presente, eu não sei quantas imobiliárias locais tiveram. A gente tinha, na realidade, a predominância foi fora. Tinha gente do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Tinha um pessoal de Fortaleza, um pessoal da Bahia, um pessoal de Sergipe. Então, você tinha lá uma representatividade mais ou menos de uns 8 ou 9 estados brasileiros. Estava lotada a sala. Foi a primeira missão executiva que foi feita.
E foi um grande sucesso, acho que até para negócio. E foi de lá, né, Rômulo, que o Jonathan ele trouxe, né, essa ideia e vocês, eu acho que tinham sido abordados por algumas empresas do Ceará para poder montar uma operação de econômico, né, que estava começando a se desenhar aqui. E o negócio surgiu nessa necessidade, né? Eu me lembro que a gente teve uma longa negociação, acho que demoraram quase 5, 6 meses para a gente poder acertar os ponteiros entre nós. Eu acho que eu passei a pandemia praticamente toda. A gente ficou namorando. Agarrado com a cama. Não, agarrado com ele, era no Zoom, direto. A gente se via todo santo dia, discutia, o Rômulo na debatia. fazenda, Jonathan também, eu e o Lange. Foi um desafio, né? Foi um desafio muito Mas grande. isso na segunda parte da pandemia, né? A primeira parte teve... Não, isso foi 2020. Foi 2020. Foi logo em 2020 mesmo, porque a gente já estava conversando. Mas nem né? Covid parou, né? Não parou. Não. Trabalhamos muito, né? Eu Bastante. acho. A Covid foi um momento de abertura de prisma. Eu acho que para muitas pessoas, né? Muitos empresários tiveram que se reinventar, pensar de forma diferente, não deixar a toalha cair no chão. Bastante gente com medo, né, Rômulo, do que ia acontecer. A gente mesmo, durante as tratativas, dizia, rapaz, como é que vai ser? Como é que nós vamos construir? Está todo mundo trancado. E, rapaz, ninguém pode parar não, Garra. Vamos em frente. E foi o tempo que a gente precisava para construir o negócio. Porque foi muito planejamento. E a gente tem que lembrar que era uma construção de uma parceria, uma sociedade, uma joint venture entre nós, mas também uma construção com o incorporador que estava do outro lado, que a gente tinha a proposta de executar esse trabalho para eles, né? Que foi um grande desafio e hoje já é realidade aqui, né? Então, assim, eu fico feliz de, no momento de grande atribulação, a gente ter conseguido ter ideias, né, maturar pensamentos e conseguir pôr em prática um projeto que eu acredito muito, que é a empresa chamada Brasil em Casa, o qual você tem uma participação e, na sequência, em função da esteira que foi construída, veio a Acredite Brasil, que é uma empresa o qual o Vitor é nosso sócio também, né? Bacana. Vitinho, você não entrou logo no meio do furacão, não. Foi posterior, né? Foi. Posterior. E a operação já estava iniciando. Estava iniciando. Na verdade, a minha entrada, né, a gente já se conhecia, tínhamos já eu, o Rômulo, o Jonas, já tínhamos uma experiência de operações há um bom tempo. E aí, quando eu vim para a Trio, como uma nova experiência, para ver outros áreas, tinha saído do escritório que eu trabalhava já há mais de 8 anos, e eles falaram, Vitor, eu acho que a gente tem aqui a situação ideal para você, porque é uma pessoa mais dedicada e conhece da parte jurídica, e me disseram um negócio que realmente eu concordo bastante hoje, cada vez mais, aí depois de quase 2 anos aí de relacionamento dessa operação, né? Eu, Garra, Rômulo, Jonas, eu concordo. Eu acho que é até uma coisa que eu quero pontuar nesse podcast. Quando a gente fala de econômico, a gente não quer falar pobre, não quer falar de baixa qualidade. Eu diria que o termo econômico agora para imóveis está mais próximo, eu diria, de assento de avião. Todo mundo viaja no econômico, né? É isso aí. No econômico. Então, assim, hoje em dia, quem não é, vamos dizer assim, quem não tem capacidade de adquirir uma primeira classe, não tem jeito. Hoje vai para o econômico, né? Vai para o executivozinho. Tem um SBPE, né? Que é o executivo. Então, assim, hoje em dia, realmente, o Rômulo e o Jonas me falaram uma coisa que eu concordo e tem sido muito real. Hoje você não compra simplesmente. Você primeiro precisa ter o crédito para depois adquirir. Né? E vai além, né, Vitor? A gente fala hoje que o crédito está superado. Não é mais o crédito, a aprovação. A gente verifica a capacidade de pagamento desse cara. É isso mesmo. Hoje não quer mais dizer o crédito, porque na esteira que a gente desenvolve, obviamente, na busca de solução para os clientes, a gente precisa saber exatamente o potencial máximo que esse cara tem de quanto pode pagar antes de morar, quanto pode pagar depois. E aí, internamente, né, Rômulo, a gente constrói dentro da nossa gestão de carteira como é que esse cara vai viabilizar
essa renda? Porque o cliente do econômico, ele não fala o que não pode pagar, ele fala exatamente o que pode pagar. A gente está falando de econômico, né, Rômulo? Mas a gente teve clientes com renda de 80, 100 mil reais por mês. Na realidade, Garra, ele faz aquisição. uso da possibilidade do crédito, que é uma coisa que aqui no Brasil ela funciona na contramão, né? Óbvio que depois do segmento econômico, que assim, houve uma profissionalização muito grande, há um envolvimento de uma instituição financeira, o qual fomenta o crédito e financia durante a construção, né? Isso não é um modelo comum, que não chega a todas as classes sociais, onde há uma distribuição de um financiamento durante a construção de um imóvel em obra. Lá fora funciona já assim muito bem. Você não chega na Inglaterra, você não chega nos Estados Unidos para dizer eu vou sair para ver apartamento hoje. Não, você primeiro tem que ter uma carta, né, de um banco dizendo que você tem um crédito. E aqui, o que é que ocorre? Por não ter essa modalidade, no médio e no alto padrão, se perde por uma série de fatores, né? Você tem aquele cliente que é altamente conservador e ele não sabe que ele tem o crédito, né? Ele sai em busca inicia uma trajetória de compra sem saber que ele pode muito mais do que o que ele pode. Como também existem os casos onde o cara tem a renda elevadíssima, ele acha que pode, mas ele está tomado demais de crédito. Ele tem um elevado custo mensal, o qual ele faz utilização de cartão de crédito exacerbado, ele tem cheque especial, muito, às vezes, parcela de veículos. Vamos, né? Então, falar sobre isso, até super importante, o Bacen, né? Porque Bacen, a gente tem... porque o Bacen, para quem não entende, né? Bacen é o risco tomado desse cliente no mercado que acaba impactando no crédito dele. Então, essa pessoa pode estar tomada com cartão de crédito. Tomada que eu falo, pegou uma fatura de cartão de 10, 15 mil, financiamento imobiliário. Às vezes nem por uma questão de necessidade. Sim, porque é o dia a dia dele. Mas, na realidade, ele ganha milhas, ele tem um crédito, ele não tem desconto, Sim. Porque tem muita empresa que numa tratativa, vamos lá, você vai fazer uma aquisição, a compra do próprio imóvel em si, né? Isso. Você vai fazer uma reforma, às vezes você não tem um desconto compatível com as taxas de juros que tem aqui. Então é melhor você deixar o seu dinheiro aplicado e você usar o crédito. Mas isso para o banco, o dinheiro que você tem aplicado não é contabilizado na hora que você vai... O banco você pode ter milhões lá. Na hora que ele vai ver quanto é a sua renda mensal. Não é porque o dinheiro está aplicado, eu posso tirar amanhã, né? Exatamente. E, Rômulo, tem uma coisa muito bacana, porque hoje faz muito mais sentido você comprar parcelado o máximo que der, sem juros, se você não tem desconto, e deixar o dinheiro aplicado, né? Hoje a gente tem aplicação, tá dando 1.2, 1.3, Isso 1.4. é cíclico, né? Vai ter um momento que não é. Então não é, exatamente. Então é mais fácil você utilizar um crédito que você não tem a recorrência de pagamento de juros e ganhar juros naquilo e deixar o seu dinheiro aplicado, né? É importante quando a gente falou Bacen, né? Que Bacen na verdade é Banco Central, né? Banco Central. É o cadastro do Banco Central que todos os bancos que financiam fazem esse movimento. Você sabe, Vitor, que há 3 anos atrás não tinha isso. A Caixa não conseguia fazer a transação. A gente falando de Caixa, né? Porque é o principal banco que faz, que faz o econômico. Não tinha isso. Tá? Então, ele dependia da informação que era inserida no cadastro, e aí é óbvio, né? Que nem todo mundo insere coisa, mas quando cruzou os dados, né? Agora automaticamente isso sai e também entra no nosso trabalho da esteira de crédito em fazer a reeducação financeira dessa família para a gente poder aprovar esse cara. Sem dúvida. A gente fugiu um pouquinho, porque vamos conversando, as coisas vão super surgindo, extenso. Né? É extenso. Mas aí eu queria pontuar aqui, que muitas pessoas não sabem, né? Que o Vitinho, ele vem do mercado imobiliário, mas ele está do outro lado do balcão, né? Dando ali suporte aos incorporadores. Exato. Né? Toda a minha meu caminho, meu percurso foi trabalhando com a construção civil. Né? E o Vitor, há 2 anos, veio para o lado de cá, né? Tá numa situação que eu acho que é muito nova para ele, porque, em geral, quem está no setor jurídico, ele está do lado do... Tem um lado. O advogado costuma ter um lado. Né? Ele está do lado
comprador do lado do vendedor. E nesse caso, o Vitinho... Eu aprendi que existe uma nova nomenclatura. O meio. O advogado do meio. É o advogado do meio, né? Então, é um tripé hoje em dia que a gente trabalha e tem sido muito eficiente na parte jurídica, né? Então, o Vitor aqui ele atua em duas áreas, né? Na parte de correspondência bancária e em todo o suporte jurídico em todas as operações. A gente não dá um passo sem o Vitor, né? Não tem na parte de estruturação de novos negócios, na aquisição de áreas, na parte de contratos, que assim, a Trio ela tem o braço de lançamento, o qual a gente não tem interferência nenhuma. É o jurídico do incorporador aqui que vai lá e que resolve. Na planta, né? Porque aí a construtora já tem os padrões dela e tudo mais. Mas quando tem um incorporador fazendo uma aquisição de área, tem uma pessoa vendendo aí, nós estamos aqui no meio fazendo esse meio campo, né? Também na compra e venda de imóveis de terceiros, que a gente tem uma divisão aqui também, tudo passa, chancela. E o Vitinho, logo que ele chegou aqui, disse, pessoal, vocês vão se acostumando comigo, que é o seguinte, eu detesto misto quente. E eu não entendi o que era o misto quente. O que é o misto quente, hein, Vitinho? O misto quente é aquele pão na chapa, né? Aquela questão que já chega o corretor, o cliente ou a pessoa que está demandando uma assessoria jurídica para poder se sentir seguro e fala o seguinte, eu preciso isso para daqui a meia hora. Né? Vai preparar um pão na chapa, né? Lógico, rapidinho, né? Claro, a gente tem a experiência, a gente às vezes, dependendo da operação, a gente consegue dar uma celeridade, mas você limita um pouco também. A compra do imóvel carece de você fazer verificações. A recomendação é sempre, né? que você tome o máximo de segurança possível, né? Uma aquisição que não costuma ser uma aquisição que se repete anualmente ou semestralmente. Não... Você tem os dados, o brasileiro ele troca de imóvel no máximo 1,5 na vida. Então, às vezes, é o único bem que ele compra, obviamente, com raras exceções do topo da pirâmide, mas principalmente no econômico. Você tem alguns dados que são, assim... nos Estados Unidos você tem 3% só de entrada, né? Você financia 97%. Mas às vezes a gente também não pode esquecer que é oportunidade, né? Oportunidade. Porque é um tipo de produto que não é industrializado no sentido de ser produzido em massa. Quando você lança um empreendimento, você tem uma quantidade limitada de unidades para aquele empreendimento. Mas tem um outro empreendimento parecido. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma então coisa. Você também esse ele pode ter a mesma célula, a mesma característica de arquitetura, mas ele não está no mesmo terreno, na mesma posição solar. Então, assim... E o brasileiro quita o financiamento muito rápido. Ele não tem essa cultura de ficar com financiamento a longo tempo. Então, ele fica ali de 7 a 10 anos máximo com esse financiamento. Você vai em outras economias, ele fica a vida inteira dele. Ele, na verdade, rola muito, né? Rola muito isso daí. Você considera, Garra e Vitor, vocês consideram que o segmento o segmento econômico é a bola da vez? Rômulo sempre foi. Né? Se você olhar hoje o déficit habitacional, a gente tem quase 8 milhões de habitações com déficit habitacional, onde 70%, 75% disso é econômico e popular. O Brasil é um país econômico, gente. Né? Se olha hoje que o brasileiro está muito mais atrelado ao que cabe no bolso, a parcela. E aí quando você fala assim, gente, é super econômico, não. A gente pega casos aqui de clientes, a gente acabou de lançar um produto com um ticket de R$600 mil. Eu vou lhe perguntar, essa nomenclatura econômica está correta? Não, cara, eu acho que na realidade está indo para um médio padrão, na realidade. Quando a gente vai complicado, viu, Romulo? É complexo. É complicado, até pelo ticket, tá? Porque o que acontece? A gente, na verdade, o econômico, pelo termo utilizado, né, ele está num meio termo ali entre, vamos usar os termos mais ou menos utilizados técnicos, né? A gente tem o Casa Verde e Amarelo, ou Minha Casa Minha Vida, a gente não sabe bem como é que vai ficar aí, mas que é o bem realmente social, né? A gente tem o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, que seria a margem aí do econômico, e a gente tem o SFI. Quando a gente pensa assim, não, então o pulo do SFH para o SFI vai ser aí, o SFI deve, como é para médio, alto padrão, que o pessoal acredita, vai bater rápido. Não, o SFH ele vai até 1,5 milhão de financiamento. Então, assim, não é 1,5 milhão, não dá para dizer que é um econômico, né? Mas o ticket é esse. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Isso a gente está falando antes do orçamento. Lembrando que é importante que antes do dia 14 de fevereiro, né? Esse podcast. O Rômulo falou uma coisa muito bacana. Ele colocou assim, cara, é econômico? E aí você
busca no Google quem é considerado rico no Brasil. Aí tem aqui todas as famílias brasileiras com rendimentos mensais acima de R$ 8.500. Então é errôneo a gente falar de econômico, mas começou o crédito mais, poderíamos dizer assim, mais acessível em termos de taxa de juros, com o econômico foi se estendendo para essas outras faixas e a gente carrega o nome econômico, né? Exato. Se você chegar até 1,5 milhão, nós não estamos falando de imóvel econômico. Nem, diga-se passagem, nem toda empresa está preparada para operar nesse modelo. Há exigências, você precisa acompanhar, né? Você tem também. Depois nós vamos entrar nessa. O que a gente está tendo nesse tema das vantagens, né? Uma mudança de mercado que está acontecendo, certo? Isso é muito positivo, Vitinho, tendo em vista que no modelo da incorporação tradicional falta segurança. Eu acho que o incorporador é muito penalizado, porque ele fica com a responsabilidade nas costas. E quando a gente vem para esse modelo aqui, você está tirando esse peso que, na realidade, ele não tem função de banco. Ele não empresta dinheiro a juros. Então, ele simplesmente atualiza o valor do bem que você fez ali, porque é para entrega futura, para que ele possa executar a obra. Senão ele não consegue executar, né? Ele tem uma administração de caixa que muitas vezes é complexa, porque você tem que depender do financiamento do comprador para você poder construir a obra, né? Mas muitas vezes, Rômulo, o que acontece é o aporte desse cara financeiro e ele começa a injetar dinheiro num lugar que não te traz receita, né? Obviamente, obra não traz venda, né? A gente está tendo uma mudança de visão não só do incorporador, como do comprador e dos bancos, na verdade. O que acontece? Qual era o mercado padrão que a gente tinha se não fosse o bem social mesmo, né? Se não fosse o Minha Casa Minha Vida, um Casa Verde e Amarela. As pessoas sempre faziam o procedimento normal de comprar, pagar parcelas para a construtora durante a obra e financiar só ao final. Isso. Essa formatação está sendo modificada, inclusive, para os mais altos padrões. Não, Vitor, mas isso é uma coisa da Caixa. Isso não é só uma coisa mais da Caixa. Claro, os outros bancos ainda não estão 100% como a Caixa está trabalhando hoje, mas você já vê. É uma tendência. Itaú, por exemplo, se o banco financia a obra, o Itaú, geralmente, hoje já é uma política deles de estar com 70%, 80% construído, eles já estão financiando na fração, antes de concluir a obra. Isso demonstra que eles estão vendo a necessidade de tentar desligar esse cliente, né? O que é desligar? Tornar o cliente da construtora como cliente do banco já antecipadamente a construção. Isso para o cliente é muito importante. Ou seja, essa movimentação que as instituições privadas estão fazendo em adotar o modelo que já é bastante utilizado pela Caixa Econômica Federal, já traduz que esse modelo de negócio é a bola da vez. Né? Eles estão testando ainda, não estão com coragem de fazer um 100%, mas... A MRV ela fez um piloto com o Banco Santander, né? Que esse produto estava sendo pensado desde 2018. Então, eles fizeram um piloto num projeto deles de financiamento de imóvel na planta. Eu acho que, Vitor, na realidade, quando eu falo de apoio à produção, foi como o Rômulo falou, é uma segurança para o incorporador, é uma segurança para o cliente, porque esse projeto para o terrenista, para o terrenista que vai receber o dinheiro dele, né? Para o corretor que vendeu, que tenha certeza que aquele imóvel vai ser entregue, ele não vai ter um problema jurídico lá na frente. Então, quando a gente pega essa esteira, é o caminho. Né? O Rômulo sempre fala uma coisa muito acertada. Cara, é o caminho até imóveis de 1,5 milhão. Nossa, Garra, 1,5 milhão. A gente fez um projeto aqui no Ceará, que acabou de lançar, que foi um grande sucesso, que foi um ticket de R$600 mil. Né? Que ninguém desacreditou, que ninguém acreditou que seria. Porque as pessoas não entendem que o crédito associativo é uma ferramenta a mais, não é a única ferramenta. Você pode comprar à vista, você pode comprar dentro do período de obra. Quer comprar com outro banco, não faz tem problema. Sentido. Exatamente. Que lá nós vamos gravar um episódio, muito provavelmente hoje. Vocês se preparem que ainda vou segurar vocês aqui. Eu também acho. Sobre a correspondência bancária, que aí eu acho que nós vamos saber das vantagens do crédito. Né? E aí, superado esse tema, de saber se o segmento econômico é a bola da vez, a gente sabe que é. Né? Eu lhe pergunto, Garra, você sendo um dos maestros do econômico a nível Brasil, você tem que estar
hiperconectado com toda e qualquer mudança. Sempre. Quais são as mudanças que vêm no novo governo aí? Quais são as políticas públicas? Né? Fica algumas empresas temerosas, porque mudou de governo. O grande problema do Brasil é você não ter política pública que reverbere e que consiga superar mandatos. Né? A gente tem essa grande dificuldade, muda de governo, as políticas, as boas políticas, elas não se mantêm. Nem que seja para deixar o nome, o cara diz, eu não deixo, eu vou trocar. É isso aí. Cada um tem sua vantagem, seu movimento, mas você perguntou para o Garma, eu já vou até me meter aqui. A parte de habitação, não tenha dúvida. É bandeira de qualquer governo, não é, Garma? Cara, primeiro a habitação é voto. Né? A habitação é voto. E o programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 pelo Lula, é um grande sucesso. Ninguém era louco de... E a gente costuma falar que o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, ele vai fazer o Minha Casa Minha Vida agora dia 14, eu vou até ler uma matéria da Infomoney para vocês. É um selo só, é um selo do programa habitacional brasileiro. Né? Nenhum governo vai querer atrelar isso, porque mexe diretamente na indústria da construção civil. Então, é uma bandeira, a gente tem duas bandeiras do governo, o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Né? Então, ele tem que, na realidade, pegar e acelerar para a indústria da construção civil nos próximos anos, vai ser muito, muito benéfico. Vitor, eu acredito muito que a gente tem veio o governo, o antigo governo também fez mudanças significativas, o aumento, a questão do agrupamento, falar das faixas grupo 1, grupo 2, aumentou o subsídio, reduziu a taxa de juros para Nordeste. Então a gente teve diversos movimentos, mas precisa de mais. Né? A gente precisa fazer movimentos inversos, a gente tem essa própria questão da cota de financiamento, que é uma coisa que os bancos têm esse lastro. O sistema financeiro do Brasil é um dos melhores do mundo. Né, muito lastreado, mas ainda é muito amarrado. Né? Você tem uma boa parte da população brasileira que ainda é informal. Entende? Então, assim, como é que a gente trabalha com esses clientes de renda informal hoje? Então, eu vou ler uma matéria da Infomoney rapidamente para o pessoal, super rápido. Atualizada, né? Atualizada, né? Então, eu vou ler aqui uma matéria. O governo vai relançar o Minha Casa Minha Vida, dia 14 de fevereiro agora, confirma Rui Costa, né, o ministro da Casa Civil, diz que lançamento será na Bahia, no âmbito de várias viagens que o presidente fará até março. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai relançar o programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, esse mês, com foco em um público de baixa renda, diz o ministro. Ou seja, essa tendência que eu estou lendo aqui é a tendência de faixa 1. Né? O faixa 1 ele utiliza recurso da União. Então, o Brasil fechou a torneira na época da Dilma Rousseff, que não tinha mais como fazer, porque os recursos do Minha Casa Minha Vida vêm todos 100% do Fundo de Garantia, que é o único lugar que tem muito dinheiro no país, injeta-se dinheiro mensalmente lá, que é utilizado só para habitação e infraestrutura, e agora eles vão retomar isso com o apoio da União. Então, o governo Lula é um governo de práticas de juros altos, né, e muito investimento social. Tá? Então, ele vem com esse faixa 1 aí, bom, mas continuando aqui, em entrevista à Globo News, Costa disse que o lançamento será na Bahia, dia 14, agora, e o presidente estará na Bahia e na cidade de Santo Amaro, inaugurando um conjunto habitacional. Então ele vai inaugurar esse conjunto habitacional, né, que vai ser transmitido ao vivo por telão. Serão quase de 3 mil unidades inauguradas neste dia. Então ele vai utilizar isso para poder relançar e fazer. Agora, quais são as expectativas? A gente tem aí quais são as expectativas que são benéficas diretamente? É o aumento do comprometimento de renda, que hoje está em 30%. Diminuição da cota máxima de financiamento, que isso vai ajudar bastante. Antigamente, a gente tinha 100% de cota. Se o cara financiasse 100%, ele não dava entrada. Né? Isso diminui os riscos para a construtora, certo? Alongamento do prazo, que a gente já tem aí de 360 a 420 meses, mas não está operando bem ainda, porque só pega o financiamento em 420 meses, cliente score AA, né? Então não é para todo mundo lá para poder fazer. E tem o FGTS Futuro, que está para ser lançado, uma coisa do governo passado, que ele aumenta já essa capacidade de comprometimento de renda para as famílias. O aumento do comprometimento seria uma mudança drástica, né? Porque, na verdade, é o maior limitador
do financiamento é o É comprometimento. o comprometimento em fazer conta uma de máxima de correção. financiamento. Mudança drástica no sentido Positivo. Positivo. Traz uma, Super positivo. porque quando a gente fala drástica, vem... Pode ser ruim, né? Não é Não, bom. não, É, bom. muito bom. É É uma mudança bom. radical. Seria radical, porque seria muito impactante. Qualquer 10% de variação permite a pessoa com uma renda um pouco menor, ou muito menor, até dependendo da situação, ter acesso a uma coisa melhor. A gente vê que toda essa movimentação em torno da indústria da construção civil, ela anima os demais setores, porque ela atinge a toda a indústria que você possa imaginar. Uma Novelaria, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, serviços. Tudo, comércio. A gente teve agora Ele fomenta tudo. Estava conversando ontem com o Breno, nós fomos para a inauguração de um empreendimento, foi o Colégio 7 de Setembro. Diga-se de passagem, uma operação rápida, Foi que vocês bacana. colocaram em pé, muito rápido. E aí Parabéns. a gente conversando e o Breno dizendo o impacto gerado é muito grande. As pessoas que vieram, como a obra teve que ser a toque de caixa, vieram uma turma, 20 operários do Rio para fazer toda a parte de estrutura metálica. Eu disse, cara, olha só como mexe com a economia. Vem da passagem aérea. Os caras chegaram aqui, tinham tinha um empreendimento lá perto lá de uma construtora que entregou há algum tempo, econômico, não tinha para onde os caras irem, eles não queriam ficar distantes. Tinham imóveis desocupados. Eles ocuparam esses imóveis, tiveram que contratar a empresa de alimentação. Então, assim, você movimenta a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. Qualquer obra dessas, só a questão de mão de obra, qualquer obra dessa importa em 3 anos de mão de obra contratada. Na habitação. Na habitação. Não dá nem para dizer, porque essa aqui só construção foi 4 civil. meses. Não, mas eu estou falando da construção civil, que a gente está falando de econômico e tudo mais. Né? 3 anos de mão de obra contratada, a gente não está falando de uma pessoa, né? De um grupo de pessoas, de mercadoria que está circulando. Diga-se de passagem, a grande dificuldade da construção, embora seja um processo que eu considero arcaico em termos de... A gente chama de indústria, mas de indústria não tem nada. É praticamente manual. Mas é a questão financeira. Porque se não fosse, a engenharia consegue dar velocidade. Essa é uma prova. Uma escola, né, com capacidade para 1.000 alunos foi construída do dia que disse o seguinte, está negócio fechado, foi dia 6, dia 10, os caras começaram, entregaram, inauguraram ontem, dia 6, menos de 4 meses. Que essa é uma outra vantagem do econômico. Se você parar para pensar, uma obra, vamos dizer assim, entre aspas, não econômica, ou que não tenha um financiamento, a produção que envolva o desligamento, o financiamento dos clientes durante a obra, ela carece de um elastecimento do prazo, não porque precise do prazo para construir, mas é para poder permitir que o cliente consiga pagar durante o período de obra aquele percentual. Quando você tem uma obra com financiamento à produção e com desligamento durante a planta, incentivando a conclusão do empreendimento, a gente sabe que às vezes tem empreendimento que termina em 30 meses, em menos até. Então, é outra vantagem também do econômico, né? Eu gostaria da gente pular o tema e entrar em um aqui, que quando a gente fala assim, quais são as vantagens do segmento, né? Quais são as vantagens do crédito associativo? Quais são as vantagens do apoio à produção? Né? Quais são as garantias? E eu acho que o tema é bem amplo, né? Porque a gente tem, depois da validação do projeto pela Caixa Econômica, você tem ali acompanhamento de medição de obra, né? Você tem a aprovação do crédito antes da compra, que é fantástico. Você não assinar uma compra e venda e ficar com um pedaço de papel que não é bom, não é seguro para nenhum dos lados, né? Eu dou uma segurança para o próprio comprador, né, Garra? Na realidade, essa segurança vem antes do projeto ser elaborado, né? Então, quando você pega esse projeto e aprecia na Caixa, para a Caixa fazer a validação dele na GEAB, na GIDUR, né? Então, primeiro você aprova o projeto na GEAB, na GIDUR, né? No setor de engenharia da Caixa, depois vai para a Prefeitura. Então, automaticamente, quando a Caixa chancela isso, né, ela toca a obra se a construtora tiver algum tipo de problema. Toca a obra com outra construtora. Porque o projeto está na mão dela. Ela aprovou antes. E é com esse projeto que o engenheiro vai fazer a medição. Né? Então, primeiro aprova o projeto, aprova a Prefeitura, sai a incorporação. E a construtora só recebe se construir. Né? Exatamente isso. Então, isso é a grande vantagem, é o lastro de segurança para o incorporador,
Porque quando você gera aquele grupo de pessoas, porque a Caixa te dá 3 contrapartidas, né? Para ela começar a te repassar dinheiro, ela fala, o seu projeto são 100 milhões. Você vai me dar 30%. Ou você vai me dar 30% em dinheiro, que não faz sentido, né? Se colocar dinheiro para receber dinheiro. Ou você me dá 30% de obra construída, também não faz sentido nenhum. Pegar um financiamento no meio do caminho. Exatamente, para você Não, poder aportar dinheiro. Sem o banco ter a garantia que alguém vai querer aquilo. Exatamente. É loucura. Exatamente. Aí ele fala, ou me dá 30% em créditos aprovados e contratos vendidos, que é o mais barato. Não, isso é a chancela de que o produto tem viabilidade porque não botou um tijolo dentro, tem 30% Exatamente de garantia isso. de aceitação do projeto. Ou seja, não saiu do chão, já tem 30% vendido, vou financiar a produção. Vantagem para o incorporador, descapitalização baixa. Você pega as taxas de incorporação, marketing, vendas, é o que ele vai ter que gastar agora, né? Para o consumidor final, né? Esse é o mais importante para nós falarmos aqui, que é o público que a gente quer atingir, quer que você preste atenção. Quais são as seguranças que o consumidor final tem numa operação dessa? Primeira segurança, Rômulo, dele saber que o crédito dele vai ser aprovado antes, né? Já está aprovado. Já está aprovado, né? Essa é uma segurança muito Ele importante. só assina com crédito aprovado. Obviamente, se for por crédito associativo, né? Perfeito. Ele só assina se ele for aprovado, Rômulo. Então não corre o risco de ter oscilações, né? Porque às vezes o cara compra aqui, não tá, pode chegar lá e falar, não aprovar, e aí? Aí vai destratar, ele vai perder o dinheiro dele, porque... Esse, na verdade, é o grande fator de vantagem para o adquirente, Sim. no sentido de segurança. Segurança. Porque no contrato normal, como você está dizendo, o financiamento é pós-obra. Isso significa que você tem que manter uma capacidade aquisitiva por 5 anos e no final torcer que não tenha mudado política. Que não tenha mudado política, taxa de juros. Esse ponto que o Vitor tocou aqui. Isso gera muito problema para muito. ambos, construtoras e isso aqui não é uma previsão, não. Isso já ocorreu. Né? Nós tivemos aí em 2010, 2011, 2012, um período de muita luz para o mercado imobiliário. Ou seja, foi o auge, pelo menos do que eu tenha participado. Eu acho que foi o melhor momento do mercado imobiliário. Foi. Aquela pessoa que fez aquisição entre 2009, 10, 11, 12, ela fez uma aquisição com base na renda dela e com base nas taxas de juros aos quais a época lhe foi apresentada. Imaginando um futuro. Pronto. Né? 2010, o cara comprou um imóvel e nós tivemos... Foi tão atropelada a coisa, foi tanto sucesso, que faltou, pasme, mão de obra. A gente só via que era engenheiro que estava trabalhando na obra A, quando você ia visitar numa outra construtora, você chegava lá, estava aquele engenheiro, pô, o que tu está fazendo aqui? Tu não trabalhava na construtora tal? Não, me contrataram para vir para cá. Então, o mercado não conseguiu produzir mão de obra suficiente para que todas essas empresas conseguissem cumprir os seus prazos. E aí nós tivemos vários casos, né, de obras que se elasteceram além do prazo que é permitido em contrato de 6 meses, foram para 12, foram para 18. E um prazo, quando se estende além do que está programado ali, sem falar que dentro do prazo normal nós tivemos mudanças de políticas públicas, que é aquilo que a gente estava falando lá atrás. É o principal risco, é a mudança de política pública, quando você muda aí Isso, nós tivemos essa mudança de política pública e as taxas de juros chegaram a patamares de 14,7%. A gente teve isso esse ano, Rômulo. A gente teve isso esse ano. Só que não na proporção desastrosa que houve, porque o cara, quando comprou lá atrás, ele tinha taxa de juros de 8,5, 8,3. Foi para 14. Foi para 14, ou seja, o cara que ganhava 30 mil reais com a taxa, o crédito que ele iria tomar com a taxa de 8%, quando chega para 15%, ele não consegue mais o crédito que ele precisa para honrar o compromisso que ele assinou num compra e venda de 4, 5 anos atrás. Então, assim, o que o Vitor pontuou aí, ele já aconteceu. E isso não acontece nessa modalidade aqui, porque você é tomado já, de imediato, você já trava a sua taxa. Isso é bom para todo mundo. Né? Você já garante sua operação. O que você vai ter que fazer é o pagamento da parcela, que é o que você já se compromete a fazer. Né? Você não vai ter uma variação, na verdade, vai ter uma variação da parcela. Com a modalidade saque, que hoje é a mais utilizada, sua variação vai ser sempre para baixo. Para baixo, sem dúvida. A questão da aprovação do crédito, que é uma das coisas assim, que eu, durante o início da convivência,
e para se constituir a sociedade, uma das coisas que mais eu temia era entrar dentro de uma correspondência bancária, ficar responsável, porque como nós falamos lá atrás, um pouquinho antes aqui nesse episódio, essa trajetória da compra ela é equivocada aqui no Brasil, né? Então eu ficava muito temeroso de o cara já me chegava ou com a compra, né? Sem saber se tinha um crédito, a gente tinha que esperar daqui a 4, 5 anos. E torcer. E torcer que esse cara chegue com saúde e torcer que a economia não mude. E isso, vou lhe ser sincero, jogar, é um poker, praticamente, isso é um poker, né? É um jogo. E essa questão da saúde, a gente vai falar em um outro momento, mas é importante de que quando o cara já está tomado no financiamento, é um risco menor. Mas na modalidade que nós estamos hoje, a gente pode até correr o risco de assinar uma compra e venda com o cara, tendo já a renda dele, sabendo que em um período de 4, 5 meses a gente consegue ajustar, né, Garra? Sim. Essa vida financeira dele para que ele fique habilitado a tomar o crédito. Coisa que em 4 anos não é possível a gente prever em 4 anos. Até eu queria, quando você falou de vantagens, né, vou citar algumas vantagens para o comprador. Primeiro, a primeira vantagem é que quando você compra um imóvel em um tipo de compra normal, convencional, se acontece alguma coisa contigo, você fica com a dívida. É isso. Certo? Dentro do associativo, você tem um seguro de vida chamado MIP, né, que é morte e validez permanente, que se acontece alguma coisa com a pessoa que fez a aquisição, o imóvel é quitado na proporção da renda. Né? Então, se você comprou, você e sua esposa, é 50-50, quita o valor da pessoa que foi ali, que sofreu o sinistro. E se for um único comprador, a quitação é total. A quitação é total. E cabe dizer, não é bondade não, é exigência legal. Exatamente, a parte do financiamento, né, é isso. Outra coisa, o imóvel já é passado para o teu nome na planta. Você já assina a escritura. Você já está proprietário, de compra e venda, né? Você já é o proprietário do imóvel. Né? Então, assim, esse imóvel é seu e da Caixa quando você assina, e a tua Caixa é agente fiscalizadora. Né? Uma outra coisa bacana é que a Caixa fiscaliza a obra para você. A Caixa ela vai, na obra, fiscalizar todos os meses e só libera recurso para a incorporadora se ela estiver em dia com a obra. Né? Em caso ela venha falhar com a execução da obra num período X, ela é substituída porque a Caixa aprovou o projeto antes. Né? A manutenção da taxa de juros. A gente teve recentemente um aumento da taxa de juros, né? E essa taxa de juros sofreu uma oscilação de 1%. Né? Obviamente, você diminuiu a capacidade, foi agora. Mas, né? mas é aquela história, depois de estar contratado, Inês é morta, não tem como mudar nada. Exatamente. Mas, às vezes... Não tem como sofrer oscilação. Só para melhor. Agora, esse cliente que não obteve o crédito antes... Porque você pode fazer uma portabilidade, alguma coisa para reduzir, né? Ou uma renegociação dentro do próprio Exatamente. banco, né? Outra coisa, tem algumas construtoras que aplicam, né? Que quando você assina com o banco, você para de pagar o INCC. Algumas construtoras continuam corrigindo. Mas tem algumas Depende que param. da política comercial, Exatamente. mas você já, pelo menos daquele pedaço... Não, e você vai pagar só a evoluçãozinha de obra, que é um percentual sobre a evolução. Então, se liberou 4%, vai pagar 4% da parcela. Você vai acompanhando, você vai pagando para aquele serviço da Caixa fiscalizar para você, que você não tem nenhum tipo de... Traduzindo, isso aqui nós temos 5 pilares que a gente acaba entendendo que são vantagens do segmento. Ou seja, você não está comprando um projeto que não tenha sido validado. Então, tudo envolve segurança, né? É isso que eu estou dizendo. Que é o principal do imóvel. Quando você compra um imóvel, o que você quer? Você quer ter segurança de que você vai receber e vai conseguir pagar. Nós temos segurança não é nem de um imóvel, é de um projeto ainda, que é mais complicado. Então, você tem validação, fiscalização de quem vai te emprestar o dinheiro, vai dizer, olha, despreocupa não. Que eu fiscalizo para você, fica tranquilo. Né? Aprovação do crédito antes do prazo, né? Que é importante para que isso possa acontecer. A entrada de recursos para a incorporadora antecipada na medição. Só sobre o consumidor. Né? Para que ela possa... executar a obra, e o principal de tudo, para dar segurança a quem vende, a quem está emprestando dinheiro e a quem tomou o crédito. Você acabou de falar que é o seguro de vida. Aí para o corretor não tem nem o que falar. O corretor, cara, assinou com o banco, legal, bacana, ele não tem a dor de cabeça depois. Não tem distrato. Não tem distrato, não tem a dor de cabeça com o cliente. Ele consegue... A operação dele foi 100% executada de forma satisfatória. Né? Então, você não tem. Para o incorporador, né? O que a gente tem? A gente tem uma diminuição de risco. Né? A gente tem um investimento menor.
A gente tem um aporte de capital, você tem uma construção entrando de acordo com a entrada do recurso. Nada mais justo. Executa que eu lhe pago. Executa que eu te pago. E você executa. evita o que gerou a crise que durou de 2015 a 2020, né? Que foi o distrato. Na verdade, até 2018, quando saiu a nova lei, mas foi o principal fator de risco desse período. O cliente que já está desligado com o banco, ele não tem razão nem lógica de distratar. Para poder fazer o distrato. Senhores, foi muito bom. Muito legal. O assunto é abrangente, mas esclarecedor. Bem esclarecedor. Nós teremos outros episódios para tratar de temas também relacionados ainda ao econômico, né? Queria agradecer aqui ao Garra pela participação, ao Dr. Vitor, que está sempre aqui conosco. E se os senhores quiserem deixar alguma mensagem para o nosso público, sintam-se à vontade. Bom, na realidade o que eu quero falar para o público é agradecer um pouquinho a audiência, a presença, e falar que realmente até aquela pessoa que você não está trabalhando no segmento do econômico, do alto padrão, é a reciclagem para a tua carteira. Tá? Você tem que ter esse conhecimento para você poder, na realidade, aproveitar todas as oportunidades que aparecerem dentro da sua... Você não é uma ilha, você não pode ficar fechado ali. Então, é bom você abrir esse teu horizonte, por mais que não seja a tua praia, mas dá uma olhadinha para o lado que você pode fazer uma receita com aquele cliente, de repente, que não faz parte do teu nicho de mercado. Doutor Vitor? É só insistir, primeiro agradecer, né, a todos, mas insistir que na aquisição do imóvel, segurança é fundamental. Jurídica, financeira. Então, esse podcast é muito importante quanto a isso. Esclarecer sempre, né? Gostaria de agradecer a audiência e pedir que curtam, né? E nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu.